O abismo. As tradições cabalistas dizem que Adão tinha duas esposas, Lilith e Naamá. Lilith é a mãe dos abortos, do homossexualismo e, em geral, de toda a classe de crimes contra a natura. Naamá é a mãe da beleza maligna, da paixão e do adultério. O abismo divide menos-se em duas grandes regiões, as esferas de Lilith e de Naamá. Nestas duas grandes regiões reina soberana a infra-menos sexualidade. A esfera de Lilith. Na esfera infra-menos sexual de Lilith vivem aqueles que odeiam o sexo, monjas, anacoretas, pregadores de seitas pseudo-menos esotéricas pseudo-menos yogis que desprezam o sexo, etc. Todos esses tipos, pelo próprio fato de serem infra-menos sexuais, costumam afinizar menos-se com pessoas do sexo intermediário. Assim, não é difícil de se encontrar o homossexualismo metido em muitos conventos, religiões, seitas escolas pseudo-menos esotéricas. Os infra-menos sexuais consideram menos-se indivíduos imensamente superiores às pessoas de sexo normal, e olham menos-nas com desprezo, considerando menos as inferiores. Todos os tabus e restrições, todos os preconceitos que atualmente condicionam a vida das pessoas de sexo normal, foram firmemente estabelecidos pelos infra-menos sexuais. Conhecemos o caso de um velho anacoreta que pregava certa doutrina do tipo pseudo-menos ocultista. Todos o reverenciavam e o consideravam um santo. Aparentemente era um mestre e as pessoas o veneravam. Até que uma pobre mulher descobriu tudo, quando este propôs menos-lhe uma união sexual anti-menos natural, a pretexto de iniciar menos lá. Na realidade, este ancoreta era um infra-menos sexual. Entretanto, dizia ter feito voto de castidade. Aquele homem odiava mortalmente o arcano AZF magia sexual, por considerar menos-lo perigoso. Porém, não via inconveniente algum em propor às suas devotas uniões extra-menos vaginais, porque era realmente um infra-menos sexual. Quem poderia duvidar desse homem? Aparentemente era um santo, pelo menos assim acreditavam as pessoas. Seus sequazes o consideravam um mestre. Entretanto, odiava o sexo. Sim, odiava menos-o mortalmente, porque essa é a característica dos degenerados infra-menos sexuais. O mais grave de tudo é que 31. O abismo. Eles se consideram superiores às pessoas de sexo normal, sentem menos-se menos transcendidos e chegam a seduzir as pessoas de sexo normal, convertendo menos-as em seus seguidores. Em nossa missão de divulgação esotérica gnóstica, tivemos a oportunidade de estudar os infra-menos sexuais. A miúde ouvimos menos-los dizendo, os gnósticos são egoístas, porque só pensam no Kundalini e na magia sexual, são uns fanáticos do sexo. A magia sexual é puramente animal, o sexo é algo muito grosseiro, o sexo é imundo. Existem muitos caminhos para chegar a Deus. Vivo unicamente para Deus e não me interessam essas porcarias de sexo. Eu sigo a castidade, acho o sexo negativo, etc, etc. Esta e, precisamente, a linguagem dos infra-menos sexuais, sempre auto-menos suficientes, sempre com aquele orgulho de sentirem menos superiores às pessoas de sexo normal. Uma mulher infra-menos sexual que odiava o marido disse menos-nos, só praticaria a magia sexual com o meu guru. Pronunciou esta frase na presença do marido. Aquela mulher não tinha relação sexual com o marido, dizendo que odiava o sexo. No entanto, aceitou praticar magia sexual unicamente com o seu guru.
Ela tinha afinidade com o guru porque este era também um infra menos sexual. Trata menos do santo já citado neste capítulo, aquele que gozava, propondo às suas devotas uniões sexuais anti-menos naturais. Conhecemos o caso de um Arquimenos hierofante que odiava as mulheres e dizia frases como esta: o meu tratamento para com as mulheres é na base do ponta menos pé. Este homem pregava uma doutrina e seus sequazes adoravam menos no como a um deus. Vivia sempre rodeado de adolescentes assim passava o tempo, até que a polícia descobriu tudo. Era um invertido, um homossexual corruptor de menores. Contudo, tinha o orgulho de todos os infra-menos sexuais, o orgulho de sentir menos super menos transcendido, inefável, divino. A esfera de Lilith é a esfera da grande heresia. Essas pessoas já não têm possibilidade de redenção porque odeiam o Espírito Santo. Todo pecado será perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo. A energia sexual é uma emanação da Mãe Divina. Aquele que renuncia à Mãe Cósmica, aquele que odeia a Mãe Divina, aquele que profana a energia da Mãe Divina, afundar menos se menos há para sempre no abismo e ali terá que passar. 32. O abismo. Pela segunda morte. Psicologia da esfera de Lilith. A esfera de Lilith distingue menos-se por sua crueldade e sua psicologia apresenta vários aspectos. Monges e freiras que odeiam o sexo, homossexualismo nos conventos, homossexualismo fora da vida monástica, abortos provocados. Gente que ama a masturbação, gente criminosa dos lupanares, gente que se deleita torturando os outros. Nesta esfera encontramos os crimes mais horrendos registrados nas crônicas policiais, horríveis casos de sangue, crimes de origem homossexual, sadismo espantoso, homossexualismo nas prisões, homossexualismo entre mulheres, monstruosos crimes mentais. Aqueles que gozam fazendo sofrer o ser que amam, infanticídios pavorosos, parricídios, matricídios e fraticídios. Encontramos ainda pseudo-menos ocultistas, que preferem sofrer de poluições noturnas ao invés de se casarem, gente que odeia mortalmente o arcano A.ZF e o matrimônio perfeito, gente que acredita chegar a Deus odiando o sexo e anacoretas que não gostam do sexo, considerando menos o vulgar e grosseiro. Esfera de Naimá. A esfera de Naimá seduz com o encanto de sua beleza maligna. Nesta região infra-menos sexual encontram menos-se os donjuans e as mulheres mais sedutoras. Aí se desenvolve o mundo da prostituição. Os infra-menos sexuais de Naimá sentem menos-se muito machos. Nesta esfera vivem aqueles que têm muitas mulheres, sentem menos-se felizes no adultério e julgam menos-se garanhões. Ignoram que são infra-menos sexuais. Na esfera de Naimá encontramos também milhões de prostitutas. Estas pobres mulheres são vítimas do encanto fatal de Naimá. Encontramos ainda senhoras elegantes de alta posição social. Pessoas que vivem felizes no adultério. Esse é o seu mundo. Na região infra-menos sexual de Naimá encontramos a doçura que comove a alma, virgindades que seduzem com o encanto de suas ternuras. Mulheres belíssimas e sedutoras, homens que abandonam os seus lares, enfeitiçados pelo encanto dessas beldades preciosíssimas. Encontramos, também, belezas indescritíveis, paixões incontroláveis, salões luxuosíssimos, elegantes cabarés, leitos mácios, bailes deliciosos, orquestras do abismo, palavras inesquecíveis, cheias de romance, etc. 33. O abismo.
Os inframenos sexuais de Neymar às vezes aceitam o arcano AZF e a magia sexual, porém fracassam, porque não o conseguem evitar a ejaculação do sêmen. Quase sempre retiram o menos-se do matrimônio perfeito falando horrores do mesmo. São os que costumam dizer, eu pratiquei magia sexual e, às vezes consegui conter menos-me, sem derramar o sêmen. Eu era um animal gozando das deliciosas paixões do sexo. Após retirarem menos-se da senda do fio da navalha, representada pela medula espinhal, buscam refúgio em alguma doutrina sedutora de Namá, isso se tiverem a sorte de não cair na esfera de Lilith, e então continuam ejaculando o licor seminal. Esse é o seu mundo. E inframenos sexual. Psicologia da esfera de Namá. Os habitantes inframenos sexuais da esfera de Naimá são delicadíssimos. São os que dizem frases como estas: matei para defender a honra, a ofensa se lava com sangue, sou o marido ofendido, etc. O tipo de Neymar é o daquele que joga a vida por qualquer mulher. É o tipo passional, amante do luxo, escravo dos preconceitos sociais, amigo das bebedeiras, banquetes, festas, modas elegantíssimas, etc. Estas pessoas consideram o matrimônio perfeito algo impossível e quando o aceitam, duram muito pouco tempo neste caminho, porque fracassam. Estas pessoas gozam bestialmente no sexo e, quando aceitam o arcano AZF, utilizam menos-no para satisfazer a luxúria, e tão logo encontram refúgio em alguma sedutora doutrina, retiram o menos-se do matrimônio perfeito. Mística de Namá. Algumas vezes encontramos tipos místicos na esfera inframenos sexual de Namá. Estes não bebem, não comem carnes, não fumam ou pelo menos são muito religiosos, ainda que não sejam vegetarianos. O tipo místico de Neymar é secretamente passional, goza violentamente das paixões sexuais, ainda que depois pronuncie terríveis sentenças contra a paixão sexual. Às vezes, aceita o arcano AZF, porém retira menos-se pouco tempo depois, ao encontrar alguma doutrina consoladora que lhe diga frases como estas: Deus disse, crescei e multiplicai menos-vos. Zero ato sexual é uma função puramente animal e a espiritualidade nada tem a ver com este ato, etc, etc. Então, o inframenos sexual de Namá, encontrando justificativa para ejacular o 34. O abismo. Licor seminal, retira menos-se da senda do matrimônio perfeito. 35. O abismo. 36.